Bem, pessoal, dando continuidade ao nosso tema, né? Uma coisa também que me chama muita atenção é que nós preferimos muitas vezes, né, dessas pessoas com quem eu tenho falado, eu tenho percebido isso, nós preferimos muitas vezes acreditar nas pessoas que estão sentindo como nós, que a gente cria aquele grupo de sofredor, né, de quem sente as mesmas coisas. E foge daqueles grupos, daquelas pessoas que buscaram, que encontraram um meio de equilibrar, um meio de curar, né? E a gente sempre está procurando as pessoas que não querem, ou não podem, ou não conseguem sair do ciclo de sintomas, dores e sensações que é igual a gente. Então, o que a gente faz? A gente ignora o diagnóstico do médico, a gente ignora os exames e vai buscar a opinião daquele que está sentindo como nós, daquele que está sofrendo como nós. E aí, a coisa fica mais ou menos incontrolável, porque a família já não entende, já não consegue entender. Por quê? A pessoa fez aquele batalhão de exame, aquela imensidade de exame. Não deu nada, né? É normal falar, não deu nada. Como explicar para a família, para as pessoas próximas, que eu continuo sentindo? Então, antes de explicar para a família, eu preciso entender. Eu preciso aceitar que tudo que eu sinto, que todas as sensações que eu sinto, têm origem no meu distúrbio psicológico. E que o meu distúrbio psicológico tem origem nos meus pensamentos desajustados, no meu comportamento fora do normal. E que isso por si só é capaz de me gerar esse tanto de sintomas, de sensações. Mas o portador de distúrbio psicológico, via de regra, ele é rebelde por natureza. Ele não aceita, né, a opinião de outra pessoa. Ele não aceita que o outro fale que ele tem como mudar. E quando a gente insiste nisso, eles afastam da gente, eles param de falar com a gente, né? Geralmente, eles gostam, né? Nós gostamos de ouvir aquilo que vem de encontro àquilo que nós estamos pensando e sentindo. Nós queremos ouvir pessoas que estejam falando no mesmo diapasão nosso. Quando alguém fala algo contrário, a gente para de falar, né? Então, muitas das vezes, não faço isso por maldade, mas é para ver se a pessoa, né, se liga, se ela tenta resolver por si. Muitas das vezes, quando algumas pessoas vêm falar comigo, eu evito tecer comentários, falar muitas coisas, porque eu sei que se eu continuar dando vazão àquele assunto, eu estou retroalimentando a pessoa, estou dando combustível para ela, né? Para ela continuar pensando, para ela continuar falando sobre os sintomas. Então, muitas das vezes a pessoa vem e fala, eu só faço um comentário simples, pequenininho e não falo mais. Por quê? Eu quero provocar a pessoa a se autoanalisar, a pensar, a olhar os outros. E um conselho que eu dou, e já dei várias vezes, é que quem tem esse distúrbio, esses distúrbios, busquem exemplos, mas exemplos de quem curou, exemplos de quem equilibrou, exemplos de quem está buscando algo diferente do habitual. Porque o que a gente vê com muita frequência, e é uma característica típica do portador de distúrbio psicológico, querer as coisas que se resolvam imediatamente. Por exemplo, vai no psiquiatra, aí o psiquiatra prescreve o remedinho lá, né? O remédio santo. Mas aí o paciente, ele quer a resolução agora, imediata. A pessoa está 10 anos sofrendo,
mas aí 10, 15, 20 anos sofrendo. Vai no psiquiatra, prescreve o remédio. Aí a pessoa quer que o remédio resolva de uma hora para outra. E a gente bem sabe, né? A gente tem visto pela experiência, e vocês, quem convive com essa doença sabe, que uma atitude por si só não vai resolver. Haja vista que muitas das pessoas que tomam remédio, que fazem o tratamento psiquiátrico, continuam sofrendo as atribulações e as injunções da doença, os sintomas, as sensações, tudo. Então precisa que junto faça a outra coisa, por isso que normalmente o psiquiatra indica o terapeuta para trabalhar a mente da pessoa, os pensamentos. Além disso, tem outras coisas que nós já falamos aqui. Então, o que eu quero dizer assim, que o nosso psicológico, a nossa mente precisa entender que nós estamos reagindo, nós estamos fazendo alguma coisa para mudar. Mas eu sempre falo que essa mudança tem que vir de dentro para fora. Toda vez que você começa a fazer coisas de fora para dentro, vai ajudar, mas não vai solucionar. É uma solução conjunta. Precisa que nós utilizemos as ferramentas da medicina, da ciência, né? Mas também precisa que a gente faça a nossa parte no sentido de mudar nossos comportamentos, nossos pensamentos, nossos modos de falar, de agir, de pensar, de encarar de uma nova forma tudo isso. Senão nada vai mudar. Então eu tenho percebido também que muitos de nós temos, né, batido na mesma tecla durante vários anos, durante vários períodos, e isso só tem nos prejudicado e não tem alterado em nada a nossa forma. Eu fico muito assim triste e lamento muito por aquelas pessoas que não buscam nada além do fora, de outras coisas externas, e que não tentam trazer para si, né, a mudança, encarar as dificuldades, ter um pouco de coragem de pensar assim, não, eu estou sentindo, mas eu já senti isso antes, e isso é do psicológico, eu já fui no médico, e isso não é nada. Essas autoafirmações assim já bastaria para te dar o equilíbrio. Mas em forma de defesa, em forma de mentir para si mesmo, que quando a pessoa fala e faz isso, é porque ela está mentindo para si mesma primeiro. A pessoa fala, isso eu nunca senti. A gente sabe que já, porque para nós mesmos as pessoas já falaram, ó, já senti aquilo. Você vai no médico, o médico fala que não tem nada. Quando sente, ela já entra falando, ó, isso eu nunca senti. É mentira, gente. A gente sabe que é mentira. Então, está mentindo para si mesma primeiro, depois mentindo para os outros. Então é preciso que a pessoa mude essa forma. Falando, não, eu já senti, então a medicina já me falou que eu não tenho nada, a medicina já me mostrou, provou através de diagnósticos, de exame que eu não tenho nada, então eu preciso olhar o outro lado. Preciso olhar o lado psicológico. Como eu olho o lado psicológico? Filtrar os meus pensamentos, filtrar as minhas atitudes, filtrar o meu negativismo, filtrar o meu coitadismo, filtrar a minha autopiedade, ser mais proativa, reagir às sensações, reagir aos medos. Assim é uma forma nossa de trazer para nós a nossa responsabilidade, né? E quem desejar e quem acreditar, faça o tratamento médico, psicológico conjuntamente, mas creiam vocês que não só a medicina, só o remédio, só a terapia não vai ajudar. Se a pessoa não se autoconscientizar de que está nela a real origem da doença, nas formas de pensar, de agir, de falar, e como também está nela, mudando isso, a cura. Então, se a gente não mudar, não alterar em nós, né, a gente não altera o nosso estado de saúde. Pensamento negativo,
A cura é substituir por pensamento positivo, por pensamento elevado. O medo, né, é acreditar, né, que somos saudáveis e com coragem. Por mais que nós estejamos sentindo, ignorar os sintomas, porque isso é reflexo do nosso comportamento, do nosso pensamento. O medo, ele se enfrenta com coragem, ele muda com coragem. Então, se a gente não tiver coragem, não tiver confrontar os medos, fazer tudo aquilo de que a gente tem medo, porque geralmente a gente se resguarda. Tem medo de alguma coisa, não faz. Tem medo de fazer alguma atividade, não faz. Eu conheço pessoas que têm medo de comer e me passar mal. Tem gente que tem medo de dormir e passar mal dormindo. Tem gente que tem medo de sair e passar mal na rua. Né? Então, são atitudes e pensamentos racionais que vai nos livrar disso. Se eu tiver de passar mal, gente, comendo ou não comendo, eu vou passar mal. Se eu tiver de passar mal, eu passo mal dormindo ou acordado. Se eu tiver de passar mal, eu vou passar mal indo ao mercado, indo ao shopping, indo onde quer que no cinema, onde quer que seja, eu vou passar mal. Se eu tiver em casa, o que de racional me leva a crer que se eu não sair de casa, eu não vou passar mal? Se eu não for ao mercado, eu vou passar mal. Então, para sentir mal, não é o local que vai fazer nos sentir ou não. Né? Se eu tiver com uma doença no corpo, seja na rua ou em casa, eu vou passar mal. Então, são pensamentos racionais como esses que a gente precisa amadurecer e pôr em prática. Esse é o detalhe. Então, a minha preocupação maior é essa, que as pessoas, né, se deixam levar muito pelos sintomas e as sensações. Como eu já disse antes, temos que estar embasados pela medicina. A medicina falou que não temos nada, então temos que partir para outro campo de batalha, que é o nosso psicológico. E o psicológico só se equilibrando os pensamentos, equilibrando o jeito de falar, o jeito de agir, né? E confrontando os medos. Essa é a linha de frente que a gente tem que batalhar contra elas. Senão, nada vai resolver. Então, espero que eu tenha dado umas dicas assim valiosas e que vocês repensem, pensem, tirem as suas conclusões e põem em prática, porque sem conhecimento, sem prática, é nulo, né? Então, não custa nada. Tem pessoas que estão 10, 15, 20 anos na mesma situação. O que custa tentar confrontar? Né? Levanta de manhã, não quero ter pensamento negativo. Meu pensamento hoje vai ser positivo. Vou mudar meu foco. Né? Tenho medo de sair, de ir lá na rua, de ir no mercado. Vou, sai, mesmo passando mal. É isso que a gente precisa fazer para ir confrontando os nossos fantasmas, as nossas sombras. Senão, nada vai alterar, tá bom? Vou terminando por aqui, porque o vídeo já está ficando um pouco longo. E eu sei que o ansioso não gosta de ler nem ver conteúdos muito longos. Até o próximo, se Deus quiser.